Item 7. Símbolo. O símbolo esclarece onde a razão confunde, mediando entre consciente e inconsciente, entre abstrato e concreto. Então, de uma maneira até direta, né? Se a gente colocar aqui abstrato, concreto, o mediador é o quê? É algo que permite que essas duas coisas se comuniquem, certo? O abstrato você pode pensar na ideia de céu, o céu mitológico, claro, né? Os espíritos, os deuses, a consciência. Cadê a consciência? Ela está aqui, né? Tô consciente, mas qual que é a forma dela, o peso? Ou seja, é abstrato. E o concreto são os objetos do mundo, que tem peso, tamanho, dimensão. Então, entre céu e terra, entre o abstrato e o concreto. Essa é a mediação. E Mercúrio é justamente o senhor dos símbolos. Hermes, seja o Hermes Trismegistus, do hermetismo, seja o Hermes grego, seja o Tote egípcio, é toda a mesma energia, que é o arquétipo do mago também. O mensageiro, o mago, o escriba, esse que lida com linguagem, palavras. Tá. E os símbolos, eles não são apenas os mensageiros entre o abstrato e o concreto, mas também entre o inconsciente e o consciente. A gente vai ver no próximo slide aqui. Pera. Nós mitologizamos a realidade através de símbolos para lidar com os vastos e indomáveis oceanos informacionais que correm pelo inconsciente, inapreensíveis ao processar pela razão. E esse é o principal ponto pelo qual a gente trabalha com símbolos e mitos. Eles sintetizam muito mais informação do que a linguagem articulada racional. Quando eu estou falando aqui, né, eu estou usando palavras e tem um limite disso. Agora, quando eu uso uma linguagem do tipo... vou usar linguagem astrológica. Marte em Áries, em quadratura com Saturno em, sei lá, Câncer. Estou usando símbolos. Agora, olha a vastidão de coisas que eu estou entrelaçando aqui. Então, teria que ficar um bom tempo só para decodificar isso. Se eu trabalhasse com palavras, isso aqui me demoraria horas para eu chegar nesse tipo de processamento. Operando com símbolos é quase trivial. Né? Então a gente mitologiza a informação, simboliza a informação para conseguir trabalhar com essas grandes quantidades de informação. Para não precisar analisar racionalmente, articuladamente, cada tintim por tintim. Né? Então, e você não precisa, na verdade. Eu não lembro onde que está. Mas eu já vou adiantar algumas coisas aqui. Quando você olha para o passado, por exemplo, você não precisa lembrar... olha, deixa eu lembrar aqui do meu passado, dessa minha relação com esse meu parente aqui. Você não precisa lembrar individualmente cada memória que você teve com aquela pessoa. Você pode tacar tudo aquilo no caldeirão, digamos, e só experimentar o gosto da sopa. Você não precisa saber cada átomo que está ali na sopa. Eu só preciso saber, essa sopa é salgada, né? Essa sopa ela é doce. Muitas vezes você quer só essa síntese da coisa. Então, se eu estou lá lembrando das memórias desse parente e a sopa eu sei que ela tem um gosto doce, opa, uma energia venusiana. Então eu sei como lidar com essa pessoa. Se for uma coisa amarga, opa, essa sopa é saturnina, essa relação é saturnina, então eu tenho que tomar... É um outro tipo de atitude. Ou seja, tem momentos que você não quer esses oceanos de informação no sentido analítico. Você quer no sentido sintético. Você quer só saber o gosto da sopa. Né? Lógico, desse exemplo lá com as memórias de uma relação, mas isso vale para todo o passado e o futuro, basicamente, né? Quando você olha para o passado ou para o futuro, você está interpretando em termos simbólicos e míticos.
Quanto mais no passado, ou mais no futuro, mais mítico é. Já estou adiantando bastante coisa, né? No futuro, é a imaginação. No passado, memória. Certo? Se eu olho muito fundo na memória, eu vou enxergar coisas míticas. E o típico disso é a infância. A gente sempre tende a mitologizar a própria infância. As memórias de infância. Ah, como que era a minha infância. É sempre uma coisa mítica. E quanto mais você se afasta da infância, mais mítico é o seu passado. Mais mitologizado. Da mesma forma, o futuro, né? Quanto mais longe está o futuro, seja seu, da humanidade. E isso também acontece em relação à memória coletiva. A história da tribo, a história da cidade, é sempre uma coisa mítica. Assim como o destino da tribo, ou seja, o grau de mitologização vai aumentando conforme a gente se afasta do presente, seja para o futuro, seja para o passado. Justamente porque a quantidade de informação, conforme você vai para o passado ou para o futuro, ela abre como um cone. Né? Imagina, quando você tenta prever o futuro de forma analítica, as ramificações se tornam impossíveis. Só que às vezes você pega todo um bloco aqui de previsões e vê, ó, isso aqui é dragão, ó. Isso aqui vai dar ruim. Enfim, a ideia é essa. E claro que o futuro derradeiro é sempre o dragão. O que mais? Tá, 59. Os símbolos falam a alma, dando base à linguagem sintética que permeia a arte e a religião, em contraste à linguagem analítica do cientista e do legislador, que cerceia de significado em aversão cerceia o significado em aversão ao ambíguo, ao passo que a primeira quer abri-lo, pois aponta para o indizível. Tá. Qual que é a ideia? A linguagem do artigo científico, ela vai buscar minimizar a ambiguidade. Minimizar a ambiguidade. Por quê? E ela quer escravizar o significado. Olha, bom, é a mesma coisa, né? Minimizar a ambiguidade é tentar limitar, aprisionar o significado numa coisa específica. Lógico, você está falando de física, matemática, química, é isso que você quer. Quer que a pessoa interprete a frase exatamente do jeito que você previu. Olha, juntou aqui álcool etílico com não sei o que, vai dar uma explosão. Mas, para a linguagem da alma, você não pode usar isso. Você vai usar a linguagem sintética. Uma linguagem que abre o significado. Que abrir o significado. Pois aponta para o indizível. Então, quando você vai falar de amor, quando você vai falar de experiência mística, quando você vai falar de êxtase espiritual, quando você falar de o sentido da vida, não adianta usar a linguagem analítica, a linguagem do artigo científico. Você vai ter que usar poesia, você vai ter que usar metáfora, você vai ter que ser ambíguo propositalmente, porque os significados eles se abrem ao invés de fechar. Uma vez que você está apontando para o indizível. Quando vai falar de amor, você está falando de algo indizível. Por isso que é sempre uma metáfora, é sempre poesia. Né? E daí a gente chega nesse mapinha aqui, né? Nesse gráfico, onde o inconsciente e o consciente se relacionam através de símbolos. Certo? O inconsciente fala com o consciente em uma linguagem mítica. Por exemplo, nos sonhos. Sonhos, lógico, é a maneira mais imediata de você ter acesso a essa linguagem, porque acontece todo dia, você vai lá e sonha de uma maneira mítica. Algumas vezes eu tenho sonhos premonitórios. Mas mesmo sonhos premonitórios, ainda assim, ainda são simbólicos e míticos. É que além disso, eles podem ser literais, mas isso é muito raro. Em geral, você vai ter ali uma mitologização do que aconteceu no dia, dos processos que estão acontecendo no inconsciente. O seu inconsciente fala com você todos os dias através de mitos, do mito pessoal em andamento, ali dos seus sonhos. Não só, tá? Quando você vai lembrar de coisas antigas, o seu inconsciente também vai falar com você numa linguagem mítica. Quando você imagina o futuro,
o seu inconsciente também vai te mostrar de maneira mítica as coisas. Certo? E vice-versa. Eu posso também falar com o inconsciente através de símbolos. E quando eu faço isso, a gente chama de rito. Então, um ritual, um rito, é uma forma de comunicação. Né? Não é uma coisa, um teatro idiota que eu estou ali fazendo. Eu estou me comunicando com o meu inconsciente, através de movimentos gestuais, palavras, passos cerimoniais. É uma mensagem que você dá para o inconsciente. Então, por exemplo, bater o pé no chão com força e gritar. O que isso significa? Que mensagem que você está dando para o inconsciente? Cruzar as mãos e abaixar a cabeça. Que mensagem que você está dando para o inconsciente? E a ideia é: há uma resposta. Há uma resposta. Porque a natureza fundamental da Lua é um espelho, onde a energia bate e volta. Né? Não deixa ser um ângulo adequado. Mas reflete. A Lua é um espelho. Então, o que quer que você converse com o inconsciente de maneira simbólica, através de um rito, vai ter uma resposta. E o que quer que o seu inconsciente também te diga de maneira mítica é uma resposta a algo que está acontecendo. Não vai vir do nada de maneira arbitrária. Como alguém quando tem uma alucinação, essa alucinação, lógico que ela não é literal. Se ela fosse literal não seria uma alucinação. Mas por que a pessoa alucinou uma mandala vermelha ao invés de uma mandala azul? Né? Ou por que foi um duende voador ao invés de um dragão? Enfim, a ideia é que, mesmo nesses momentos mais caóticos da mente, você ainda assim vai conseguir enxergar componentes simbólicos e algum tipo de informação. Por mais que ela não seja literal, e você não pode interpretar literalmente nunca, mas ainda assim é uma informação sobre o estado do seu inconsciente e ao que ele está reagindo. Né? Mas enfim, a ideia é essa. E claro que o Senhor dos Símbolos é Mercúrio, por isso que Mercúrio está associado a essa ideia, né, dos ritos. Hermes Trismegistus, como o cara dos rituais. E também o interpretador desses sistemas simbólicos para a gente interagir com a realidade, com o inconsciente. E aí, né, remetendo à pergunta lá do Felipe, a linguagem do augúrio, a linguagem do sortilégio, da divinação, do oráculo, é sempre mito. Os símbolos mediam nos dois sentidos, mito e rito. Em mitos fala-nos o inconsciente, pelo sonho, pela fantasia, a intuição e a inspiração artística principalmente, né? Revelando ele próprio os termos simbólicos em que se dará a conversa. Ou seja, os símbolos, por mais que eles tenham um componente, eles tenham uma origem arquetípica, uma origem coletiva, eles vão sempre passar pelos filtros do inconsciente pessoal. Então eles se tornam pessoais durante a comunicação com o inconsciente. Eles vêm do coletivo, do arquétipo, mas eles sempre se tornam pessoais pela comunicação, durante a comunicação, né? Porque uma serpente, ela vai ser modulada não apenas pelas memórias coletivas do que é a serpente, o símbolo da serpente, né? Mas pelas suas memórias pessoais como serpente. Porque às vezes você teve uma serpente de estimação quando era criança, porque sua mãe era bióloga e você ama serpentes. Então ela não é uma coisa tão associada ao mal para você. Pelo contrário. Ou seja, tem que levar em conta essas camadas aí. De qualquer forma, quando você senta para escrever uma história, então uma ficção, uma fantasia, inventar algo, quando você tem uma intuição através, né, de forma visionária, quando você tem um sonho,
quando você tenta lembrar ou imaginar algo. Quando você tenta criar algo também, você vai perceber esse tipo de linguagem acontecendo, esse tipo de comunicação acontecendo. Em mito, fala-nos o inconsciente, em ritos, respondendo, imitando dramaticamente o mito revelado, despertando os complexos de informação que eles estão associados e agitando poderosas forças internas que se movem em resposta. Bom, basicamente o que a gente falou ali uns 2 slides para trás. Ao redor de cada símbolo se junta um monte de memórias, de complexos de informação. Então, quando um símbolo é ativado, seja porque você desenhou, porque você viu, todas essas memórias também são ativadas, mesmo que você não perceba. E você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, tem lá o célebre estudo, onde se você coloca uma estátua do pensador lá de Rodin, aquela que tá o cara assim, né, segurando a cabeça, na sala de uma prova, as pessoas tendem a ir melhor na prova do que se você coloca, não coloca nada. De alguma maneira, aquele símbolo, aquela imagem da estátua do pensador está despertando coisas úteis, coisas associadas ao processo de fazer uma prova. O pensador, lógico, o pensador e pessoas pensando. É um exemplo bobo, mas a coisa vai por aí. Até essa coisa do símbolo, né? Ela vai longe, porque ela não é só visual. Você pode... O cheiro do alecrim, por exemplo, vai na mesma direção, de estimular a memória, estimular o intelecto, enquanto que o cheiro da lavanda traz esquecimento, só que ele também traz relaxamento. Ou seja, há alguma conexão entre a estátua do pensador e o cheiro do alecrim. Para onde que isso aponta? Vamos por partes. Nossas histórias, ao mesmo tempo que nos conduzem, estão misteriosamente ao nosso dispor. É exatamente o que eu estou falando. Uma vez que você começa a aprender essa linguagem dos símbolos, através dos mitos, das histórias, não apenas as histórias que o seu inconsciente conta para você, mas que a humanidade já contou para ela mesma, digamos. Que é exatamente essa linguagem simbólica que se estuda num contexto hermético, né? Quando você aprende essa linguagem, ela agora é uma ferramenta nas suas mãos para você interagir com a fonte justamente desses símbolos. Certo? Mito e rito, as duas vias da ponte mesocósmica de símbolos que liga o concreto ao abstrato. Mesocósmica, no meio do cosmos, né? Entre coisas, entre mundos. Permitem comunicação real e eficaz entre esses mundos tão díspares, mas justamente por isso acompanha de perto o risco. Justamente por ser real e eficaz, é que você pode também estragar tudo, né? Fazer algo destrutivo. Você pode enlouquecer, você pode bagunçar a sua cabeça, vamos dizer assim. Se você usar de forma leviana essa comunicação, esse canal de comunicação. Essa que é a ideia. Tá. Antes de passar para a consciência... o Felipe perguntou. A respeito dessa interação consciente-inconsciente e as sincronicidades. É que essa é uma ponte que... Bom, a gente pode fazer já essa ponte, mas a ideia é que o inconsciente ele não está desconectado do resto do mundo. Isso o Jung trabalhou bem. Não existe uma fronteira clara entre o seu inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo e a alma do mundo. Ou seja, enquanto o seu consciente tende a estar mais ou menos preso em você, digamos, ou pelo menos delimitado pela sua experiência pessoal, o inconsciente não. O inconsciente ele se mistura com todo o resto, digamos. E é por isso que você pode receber informações
de todo o resto, digamos, e também passar informações para todo o resto através desses sistemas simbólicos. Então, a sincronicidade, ela pode ser, inclusive, produzida, né? Por esse lado aqui. Mas quando ela acontece espontaneamente, ela já é uma espécie de comunicação dos... Vamos chamar bom, é o inconsciente. Né? De um jeito ou de outro é o inconsciente. Ou seja, podem acontecer coisas concretas, justamente porque não tem uma borda delimitada, uma fronteira delimitada entre o seu inconsciente e os outros inconscientes, o inconsciente coletivo e a alma do mundo. E sim, vai por aí.